Emoção. Pergunto se tenho vivido o que aprendi, pois meu orgulho me faz me enxergar melhor do que sou. Será que consigo ao próximo olhar, se com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em meu língua estiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em meu língua estiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Aqui é o pastor Luciano Salem. Nós somos a Igreja Batista em Chácaras Reunidas. Estamos no nosso culto online para trazermos uma palavra de esperança ao seu coração e hoje estamos também levando nossos pedidos, nossos anseios, nossas necessidades ao coração de Deus, para que Deus também possa estar agindo nos pedidos que nós temos a fazer para Ele e também levando os nossos agradecimentos em tudo que Ele já tem feito em nossas vidas, tem realizado. E uma questão que nós precisamos agradecer muito a Deus é que
Eu não sei se vocês notaram, mas nós estamos até aqui sendo protegidos, guardados, amparados por Deus. Nenhum de nós ficamos doentes, como muitas pessoas que estão ao nosso redor estão ficando. E nós percebemos que isso é o quê? A boa mão de Deus nos protegendo. Porque nós estamos cada dia mais buscando a comunhão com Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, Ele vai derramando mais graça em nossas vidas. Então é um motivo especial que nós todos temos de agradecer a Deus e também por nós estarmos conectados. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja não são as quatro paredes. E nós, a igreja, está conectada com Deus e com todos os membros da igreja. E também os nossos queridos amigos que têm participado nos nossos cultos online. Então, agora nós teremos o quê? Os motivos de oração sendo colocados no altar do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Pai Celestial, para que Ele possa estar respondendo também cada pedido que foi feito e também nos fortalecendo. Queridos, tem um crente piedoso que ele diz o seguinte: o grande poder da oração não é que Deus vai fazer, que Deus vai transformar os nossos pedidos em realidades, como por exemplo um gênio da lâmpada, não. O grande poder da oração está que ele vai nos fortalecendo, ele vai nos moldando e ele vai derramando sua graça sobre nossas vidas e vai aumentando a nossa fé, vai nos dando tranquilidade, porque nós sabemos que estamos nas mãos de Deus. Falado isto, vamos estar orando? Eu vou pedir que a irmã Andréia, que está aqui ao meu lado, ela vai estar falando para mim os pedidos de oração e nós vamos estar orando, pedindo que Deus abençoe cada pedido. Nós temos pedido de oração pela saúde emocional, espiritual, física das crianças e adolescentes da nossa igreja. Elevemos os nossos pedidos também pelos projetos em andamento de missões estaduais, pelas igrejas que estejam motivadas a participar desse projeto de missões. E também pedimos conforto para a família do Kleber, que é o esposo da Caroline, que o Senhor a promoveu ao seu encontro e agora o Kleber ficou com a sua família. Pedimos que Deus venha confortar seu coração e trazer assim a paz que excede todo entendimento. Nós também temos pedidos pelos visitantes virtuais do nosso culto online, que não são os crentes, mas são visitantes que estão em busca da palavra de Deus, que vem trazer uma tranquilidade, uma paz e um conhecimento de um Deus que faz transformações em nossas vidas em meio aos grandes desafios do dia a dia. Nós viemos também pedir pela conversão da esposa do Rafael, a Tamara, que o Senhor venha, que o seu coração esteja aberto, o coração da Tamara esteja aberto para conhecer esse Deus que opera milagres em nossa vida e que transforma. Nós também pedimos pela Flávia, pela família da Flávia e pelo trabalho dela que o Senhor tem guardado durante esse período de pandemia. Também pedimos pelo Lucas, que é o cunhado da irmã Ellen, que vem pedir pela saúde física e emocional da família. Nós temos também a dona Marli, que pede pela sua neta Júlia, que a Júlia fez uma cirurgia recente e é uma cirurgia tão delicada que compromete a parte da alimentação da Júlia, mas cremos que o Senhor que fez a operação da Júlia e que a cada dia ela vai estar aprendendo a se alimentar e que ela não fique por muito tempo com essa sonda, né, que foi colocada diretamente no seu estômago. Nós pedimos também pela saúde da nossa irmã Jéssica e sua família, a nossa irmã Genésia,
que ela vem passando por um cuidado delicado de uma inflamação no seu ombro, mas eu creio que o Senhor tem operado, tratado a cada dia da situação e saúde de cada um dos nossos irmãos. Nós temos também um pedido da família Vânia e Felipe em relação ao seu filho Daniel, que é sobre o crescimento dele, né, e que ele se desenvolva ainda mais e que possa ser liberado as medicações que eles tanto aguardam, né, pela Secretaria de Saúde, e que chegue no tempo certo, e que não só para o Daniel, mas como um todos que estão esperando, né, essa medicação. Nós também temos a irmã Palmira, da Igreja Batista Central de Feira de Santana, lá na Bahia, que ela também vem pedir para nós, né, a Deus, a todos nós que participamos do culto virtual com os nossos irmãos de nossa igreja, pela saúde emocional e financeira, né, da sua família, pelos filhos, a Gláucia, a Tamires e Samuel, e sua neta Giovana e o seu genro Eliedson, que venham estar sendo protegidos, né, na área da saúde, pastor, que estamos aí com esse agravante dessa pandemia, mas eu creio que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Nós também temos a Simone, que vem pedir pela saúde da sua família, pela saúde espiritual também. Temos a Ângela, que é uma conhecida da nossa irmã Daniele, acho que é tia da Daniele. Nós pedimos ela pede pela conversão da filha Verônica e dos filhos dela também. Mas o Senhor tem o tempo certo para agir sobre cada situação. E Ele trata com muita dedicação, com muito amor, né? Nossa irmã Suelen pede pela saúde física, emocional e espiritual também da família. A nossa irmã Elisângela, a Daniele também pede por sua família, saúde. A dona Neuza e o seu Benedito pela saúde. O seu Ayrton de Lima pela saúde espiritual e a reconciliação com Deus. Isso tem sido muito importante, se aproximar de Deus, voltar para os caminhos de Deus, e que faz toda a diferença. Amém. Nós temos a nossa missionária Andréa Sou, com o seu esposo Mamadou, lá no Senegal, que também vem assim nos acompanhando e pede também pela sua saúde física e emocional e pelas finanças, pela construção da Casa da Antioquia, essas finanças a qual é referido em relação às construções, à obra, né, que por ser missionária, aguarda, né? E são missionários, aguardam, pastor, pelas doações, né? E que o Senhor mova os corações dos irmãos que estejam doando, né? Ajudando esse momento dos nossos missionários. Nós temos também a nossa irmã Ivone, ela também pede pelo sustento, proteção, saúde, pelo projeto da confecção de máscara com as mulheres, que tem sido também um motivo de evangelismo, pastor. Ela é missionária, a irmã Ivone. A irmã Ivone é missionária também. Da OM. E pela conscientização da população sobre os cuidados do perigo da Covid, né? Que tem aí subido aumentado essa curva, mas eu creio casos, que né, as pessoas possam entender que é preciso o cuidado, a higiene, o respeito, né? Esses são os nossos pedidos, pastor. Nós também temos os nossos agradecimentos. Então vamos fazer o seguinte? Eu vou estar orando pelos pedidos e você vai estar orando pelo agradecimento. Só que você esqueceu de um pedido também. Ah, verdade. Eu acho que do meu querido, amado sogro, que está lá em Manaus. Né? É bom ter sogro, né, irmãos e amigos? E nós queremos que ele se recupere. Então vamos estar orando por ele, né? Seu Walter, e também pela minha sogra, a irmã, a dona Fátima, que será irmã, em nome de Jesus. Amém. Né? Vamos estar orando por ela, que ela também teve sua saúde abalada, por Sim. tanto amor que ela tem pelo meu sogro, né? É tão bonito, né, saber desse amor tão grande.
e foi abalada pelo estado dele. Então vamos orar também por eles. Então eu vou orar pelos pedidos e depois eu falo os motivos de oração e você ora. Tá Só bom. que aí você aparece aqui também, tá? Tá bom. Então vamos lá. Oremos. Pai, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, queremos colocar todos esses pedidos no seu trono de graça. E nós sabemos, Pai, que antes de nós falarmos aqui, mencionarmos dele, o Senhor já sabe, porque o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de tudo e se preocupa com tudo que acontece com os seus filhos amados, que somos nós. E isso, Pai, é mais motivo de alegria, porque nós não estamos sós nas nossas aflições, nas nossas adversidades, nas nossas dificuldades. Nós estamos com o Senhor Deus Todo-Poderoso nos sustentando e agindo em nossas vidas. Queremos, Pai, colocar mais uma vez todos os membros da Igreja Batista em Chácaras reunidas, Pai, sem exceção nenhuma, nas suas santas mãos. Que o Senhor fortaleça cada família, fortaleça cada irmão em particular, fortaleça a sua fé, fortaleça, Pai, a sua imunidade, Senhor, para que não fique doente, para que continue resistente e firme, Senhor, vendo a sua mão poderosa sustentando todos nós nesse momento, Pai, de pandemia. Pedimos também, Pai, por todos os nossos queridos amigos, Pai, que nós não temos a alegria de conhecer presencialmente, mas nós temos a alegria de estar conhecendo cada amigo, Pai, que tem, Pai, colocado o seu pedido de oração aqui também nos nossos cultos online. Que o Senhor, Pai, responda a cada um conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós pedimos, Pai, pelos nossos queridos amigos que pedem pela saúde, Pai, da sua família, por cada integrante da família, que o Senhor dê saúde. E além da saúde física, nós pedimos saúde emocional, Pai, porque nós sabemos que a saúde emocional da grande maioria da população está abatida. E isso enfraquece a imunidade. E nós pedimos que o Senhor sustente emocionalmente cada um, fortaleça a sua saúde emocional e a sua imunidade, Senhor, para que possa estar resistente e firme, vendo, Pai, o Senhor proteger cada um de nós. Também quero pedir pelos missionários, Senhor, que estão levando o seu evangelho para outros países, como, por exemplo, a Andréia Sou e o Mamadou, o casal missionário, Senhor, que o Senhor fez, Pai, quando eles estavam fazendo missões. Que o Senhor fortaleça a saúde física, espiritual e emocional da irmã Andréia, Senhor. Que o Senhor fortaleça o Mamadou Sou, Senhor, o seu esposo, que também é missionário, Pai, lá com seus compatriotas, levando, Pai, a palavra poderosa de esperança que vem do Senhor ao coração deles, para os seus compatriotas, e junto com a sua esposa Andréia. Que o Senhor abençoe esse projeto, Pai, tão relevante, a casa missionária, Pai, que eles estão construindo. Que o Senhor, Pai, dê condições para que eles possam estar realizando esse projeto. E que o Senhor, Pai, possa estar colocando pessoas, Pai, que vão ser salvas e transformadas dentro dessa casa, para serem cuidadas e preparadas para serem enviadas também, para aumentar o número de missionários naquele país e de pessoas convertidas. Pedimos também, Pai, pela Ivone, que tem um projeto agora, junto com as mulheres, Pai, que ela tem ganhado para Cristo, de produzir máscaras. Que o Senhor continue dando criatividade para a irmã Ivone, Pai. Que nesse momento, Pai, tão complicado que nós todos estamos vivendo, o mundo inteiro está vivendo, o Senhor deu essa criatividade para que ela produza um artigo, Pai, que é um artigo hoje essencial, para que as pessoas, Pai, além de serem ganhas para Cristo, sejam protegidas também. Também queremos pedir, Pai, pelo Kleber, esposo da Caroline. Nós sabemos que a Caroline, Pai, já chegou em casa, ela está na casa do Pai, sendo cuidada, sendo tratada, sendo ouvida, Senhor, para ouvir as maravilhas que o Senhor fez na vida dela aqui, quando ela estava aqui conosco, e agora ela está com o Senhor, meu Pai Celestial, meu Pai querido. Que o Senhor fortaleça o Kleber, Pai, fortaleça, Pai, a ele, dê sabedoria a ele para que possa estar criando, Pai, e cuidando das suas filhas.
esse bebê recém-nascido, Pai, que o Senhor deu a ele, para que eles possam estar crescendo também, tendo uma saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. E conhecendo também esse Deus poderoso, nosso Pai Celestial. Fortalece o coração do teu servo, Pai, nesse momento que ele pode estar tendo muitos porquês, mas que o Senhor, Pai, mostre que o Senhor está do lado dele, junto das suas filhas, dos seus filhos. Eu peço isso. Nós pedimos também, Pai, pela irmã Simone, pela irmã Daniele, pela irmã Ellen, pelo Lucas, Senhor, o Mateus, o seu Eduardo e a dona Lourdes, Senhor, que é a família do Lucas e do Mateus, que são irmãos. Que o Senhor fortaleça cada um deles, Senhor. Cada família, Pai, que nós mencionamos, Pai, nos pedidos de oração e agora que nós mencionamos, mas se porventura esquecemos de alguém, e eu creio que nós esquecemos, o Senhor não esqueceu. Que o Senhor possa estar deixando todos tranquilos, porque o Senhor já registrou no seu coração e o Senhor vai responder segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fortaleça, Senhor. Fortaleça essa irmã, Pai, lá da Bahia, que está aqui conosco também, acompanhando os cultos online. Que o Senhor dê tudo o que ela necessita, Senhor. E que o Senhor abençoe a sua vida. Nós pedimos isso. E também, Senhor, que o Senhor também continue nos fortalecendo, nos unindo, e que nós possamos estar entendendo que quem faz a diferença nas nossas vidas é a sua ação, é a nossa comunhão com o Senhor, que faz com que nós, cada dia mais, nos sentimos, Pai, abraçados e protegidos pelo Senhor, e cada dia mais moldados segundo a sua vontade, para que nós sejamos maduros espiritualmente e para que a gente faça diferença na nossa família. Nós pedimos isso e oramos assim. Pai, eu queria também pedir por 2 motivos, Senhor, que eu me lembrei agora. Quero pedir, Pai, pelos nossos cordeirinhos, as crianças. Eu quero pedir por todas as crianças da nossa igreja, as crianças dos nossos queridos amigos. O Daniel, Pai, com o seu tratamento de crescimento, para que ele cresça mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor, em estatura, em beleza, Senhor, e em conhecimento do Senhor. Quero pedir pelo Gabriel, Senhor, que o Senhor dê saúde a ele também. Quero pedir, Pai, pelo Gideão, nosso cordeirinho Gideão, Pai, que está também fazendo um tratamento, que o Senhor abençoe o tratamento do Gideão e que nós possamos estar vendo a Manu, a Maria, a Emanuele, todos os nossos cordeirinhos, Senhor, todos. Eu não vou mencionar mais nomes, Senhor, para não cometer injustiças de esquecer alguém, porque nós sabemos que nós amamos os nossos cordeirinhos e o Senhor muito mais do que nós. Fortaleça cada um. Abençoe a irmã Elisângela, Senhor, sua saúde e todos os irmãos e amigos. Nós pedimos isso e oramos assim certo que o Senhor vai fazer mais do que nós estamos pedindo. E nós já te agradecemos pelas respostas de oração que o Senhor vai nos dar essa semana. E oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Agora nós vamos para os nossos agradecimentos. Eu vou mencionar os agradecimentos porque você vai orar. Nós vamos agradecer nossos queridos amigos, irmãos, pela ação social da nossa igreja. Pelas irmãs, nós temos um departamento especial que cuida da ação social da nossa igreja. Agradecemos a você que já tem feito doações e que vai continuar nos ajudando a abençoar pessoas nesse momento de pandemia. Nós temos feito grandes obras, não porque nós somos poderosos, fortes ou capazes, mas porque Deus tem nos dado essa condição através dos corações que Ele tem tocado. E nós queremos te agradecer, você que já fez sua doação de amor, você que já tirou objetos que você não usa mais, como roupas, né, e cobertores e tantos outros itens que estão servindo para abençoar outras pessoas. Então nós queremos agradecer você e o nosso departamento de ação social e as irmãs que têm cuidado dele. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E nós vamos agradecer por vocês.
E também vamos agradecer mais uma vez, porque Deus tem feito um milagre grandioso no meio de tantas pessoas contaminadas, pessoas que estão ficando doentes. Nós estamos observando que Deus está protegendo aqueles que confiam a sua vida a Ele. Deus tem feito um milagre. A nossa igreja, por exemplo, ninguém foi contaminado e nós devemos louvar a Deus por essa bênção. E nós sabemos que muitos dos nossos queridos, ou melhor, todos os nossos queridos amigos que têm acompanhado também têm sido protegidos. E nós temos que louvar a Deus por isso. Então nós vamos agradecer também pelas igrejas que já estão voltando aos cultos presenciais, com todo aquele cuidado, com toda aquela proteção, com todas as normas de segurança que foram estabelecidas para as igrejas aqui de São José. Então nós queremos também agradecer, porque Deus nos deu o plano B, que foi os cultos online, para que a gente não deixasse de comunicar a palavra de esperança e nos fortalecer junto com você que tem assistido. E também agora nós estamos vendo que muitas igrejas estão podendo retornar com cuidado, com cautela, com toda a segurança, com todos os artigos que nós precisamos ter para nos proteger. Então nós vamos agradecer a Deus por esses motivos. A irmã Andréia vai estar orando agora pelos agradecimentos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida dos nossos queridos que estão nos acompanhando, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, ó Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor ter cuidado com tanta dedicação, com tanto carinho e tem permitido, Senhor, que todos vivam saudáveis na parte física e emocional, Senhor. Muito obrigado por não haver, Pai, nenhum incidente. Obrigado pelas famílias, pelas pessoas que têm nos ajudado, contribuído com a parte social, porque aprendemos sim, Pai, a cuidar do outro. E este coração doador, Pai, ele está pronto para viver sempre o que o Senhor pede, amar ao outro como a si próprio, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também pela saúde que o Senhor tem concedido a todas as pessoas, Pai, que têm passado vivido esse momento delicado, e o Senhor tem dado a saúde, Senhor. Obrigado pelo seu agir sobre nossa vida. Obrigado pela graça, Pai, que é permitida somente por Ti, Senhor. Amém. Que não tem sido afetado, Pai, a nossa vida de uma forma que nós fiquemos desamparados. Obrigado, Senhor, pelas empresas que estão de pé, Senhor, que permitem os teus estarem empregados, ó Pai. Amém. Sustenta os clientes dessas empresas, ó Pai, para que tudo possa correr bem, Pai, e que nunca venha a faltar o pão de cada dia sobre a mesa dos teus servos, dos nossos amigos e queridos irmãos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco e através de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nós falamos com Deus, colocamos todos os pedidos no trono de graça do Senhor e você pode ter certeza que Deus vai responder cada um conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Também agradecemos a Deus por todas as bênçãos que ele tem derramado em nossas vidas, pela segurança que ele tem nos dado nesse momento de pandemia. Isso também é bênção de Deus. Então agora vamos para a palavra de esperança. Convido você a abrir suas Bíblias ou acessar a Bíblia em Atos capítulo 27. Nós vamos estar lendo os versículos 22 a 26. Atos capítulo 27, nós estaremos lendo os versículos de 22 a 26. Todos conseguiram identificar o texto? Pois bem, nós vamos estar fazendo a leitura e depois teremos a explanação, para que nós possamos estar sendo alimentados com esperança da palavra do Senhor. Diz assim o texto, Atos capítulo 27, versículos de 22 a 26. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo,
é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém? Queridos, esse texto para mim é um texto magnífico da palavra do Senhor. É um texto que nos dá, no meio das adversidades que nós enfrentamos, duas verdades importantíssimas que nós não devemos nunca esquecer. Mas eu queria falar um pouco do contexto desse texto. Paulo, ele estava sendo levado para a capital, para Roma, para comparecer perante César, o imperador, ou seja, o líder do Império Romano. E Paulo, ele está junto com 275 pessoas nesse navio. Eles saem da Judéia, estão indo para Roma. E no começo da viagem está tudo tranquilo. Mas de repente, depois de uns 2 dias, 3 dias, a coisa muda, a situação muda. O mar fica agitado, eles enfrentam um tufão e a situação é praticamente para todos eles difícil, grandemente difícil. E aí nós podemos já pensar que lembra muito as nossas vidas, né? Nós vemos nas Escrituras Sagradas mencionando o mar. E o mar, muitas vezes, é uma metáfora da nossa vida. Nós estamos como um barco no meio do imenso mar navegando. Muitas vezes nós estamos com águas tranquilas, em águas tranquilas, e de repente vem um tufão, faz com que o mar fique revolto, tempestuoso, e nós corremos grandes riscos. Pois bem, essa era a situação, era o contexto aqui que Paulo estava vivendo. 276 pessoas estão dentro desse barco. Um barco, ou melhor, um navio romano, que estava com a seguinte tribulação. O comandante romano, os soldados romanos, prisioneiros e Paulo e Lucas. E mais os marinheiros que comandavam ali com o piloto, com o capitão do barco. Nós vemos ali 276 pessoas ao todo. E quando nós lemos esses versículos, nós vemos que os 274 pessoas estavam terrivelmente assustadas, amedrontadas, e estavam achando que suas vidas tinham chegado ao fim. Mas 2 pessoas estavam tranquilas, descansadas, tranquilizando todos que estavam naquele barco. Quem eram essas pessoas? Paulo e Lucas. Paulo e Lucas estavam tranquilos. Paulo e Lucas estavam tentando acalmar todos que estavam no barco. Detalhe, o piloto, o capitão do barco, um homem experiente, o comandante romano, que estava acostumado com situações difíceis de guerra, de combate, tanto é que ele estava ali comandando a sua tropa, junto, levando os prisioneiros que estavam ali também para Roma para serem julgados. Inclusive, Paulo estava também para ser julgado em Roma. É interessante pensar que, muitas vezes, quando nós estamos no meio de uma tempestade, num furacão, como aconteceu ali, que move tudo para a destruição, nós ficamos, muitas vezes, como essas 274 pessoas. Ficamos assustados, tensos, preocupados, não sabemos qual será o resultado final dessa tempestade, mas na nossa cabeça nós pensamos o quê?
em derrota, em destruição, em morte, em tragédia. Nós pensamos nisso, não é verdade? Hoje, por exemplo, nós vemos muitas pessoas ansiosas, assustadas e depressivas por causa do isolamento. Muitas pessoas vendo pessoas próximas ali sendo contaminadas com esse vírus, com o Covid, e fazendo com que as pessoas que estão próximas dessas pessoas que fiquem assustadas, pensando que podem ser a próxima vítima. Mas será que nós, ficando ansiosos, depressivos, medrosos, sentindo medo, né? Será que isso vai resolver alguma coisa? Será que isso já resolveu alguma coisa? E eu, sinceramente, nunca vi pessoas ansiosas com a ansiedade resolver alguma coisa. Pessoas que deixam o medo tomar conta a resolverem a situação através do medo. Eu vi complicar situações, mas resolver não. E é interessante que dos resultados de tempestades é que elas revelam corações. E nós temos observado muitas pessoas revelando realmente quem são, ou revelando o que tem no seu coração. Qual o sentimento, como agem por causa de situações complicadas como essa que nós estamos vivendo e como Paulo e Lucas estavam vivendo nesse barco. Vamos voltar para o barco da nossa narrativa, do texto bíblico? Queridos, soldados que eram acostumados a combater inimigos ferozes, inimigos complicados, estavam assustados. Ali no meio também dos prisioneiros tinha assassinos, pessoas frias, mas quando estavam ali no meio da tempestade, ficaram também ansiosas. O general, o capitão, que eram líderes, eles também ficaram preocupados com a situação. Mas tinha duas pessoas naquele barco que tinham um sentimento diferente, emoções diferentes no seu coração. Paulo e Lucas. O texto diz que Paulo começou a acalmar todos que estavam no barco. Eles chegaram no cúmulo de pensar em se jogar do barco, sair do barco. Será que ia resolver alguma coisa sair do barco? Se eles estavam pegando o mar revolto, será que ia resolver? Ou seja, isso é o resultado da ansiedade, da depressão, da angústia, do medo que toma conta do nosso coração. Ele faz a gente fazer coisas insanas. Mas nós observamos que quando olhamos para Paulo e Lucas, eles estavam tranquilos. Eles eram pessoas totalmente diferentes do grande grupo de pessoas que estavam no navio. Eles eram a minoria. De 276 pessoas, 2 calmas e 274 desesperadas. Por que isso estava acontecendo? Por que hoje isso acontece? Vamos pensar em Paulo e Lucas? Vamos pensar por que eles estavam calmos? Paulo, ele diz assim que ele recebeu uma revelação de Deus. Querido, Paulo recebeu uma revelação no meio da tormenta. Desculpe. Você também tem uma revelação de Deus para você. Para todos nós. Esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus para nós. E contém várias promessas.
promessas que nos acalmam o coração, promessas que quando nós acreditamos, nos dá paz, mesmo em meio a pandemias que estamos vivendo. Porque, queridos, a pandemia já faz muito tempo que está aí. A pandemia, em vários sentidos, muitas pessoas já têm sofrido muito antes da pandemia. Têm ficado ansiosas, depressivas muito antes da pandemia, por causa do contexto que está vivendo. Contexto de violência, contexto de medo, contexto familiar terrível, e que tem já trabalhado as suas emoções no sentido negativo, deixando elas terem patologias, doenças somáticas, psicossomáticas, que começam aqui, ó. Mas aí quando nós olhamos para servos do Senhor, homens e mulheres que se entregaram às mãos de Deus, sem reservas, e pediram para que Deus cuidasse delas, entregaram suas vidas, o comando que estava nas suas mãos, as mãos de Deus, elas sentem paz, tranquilidade. Elas veem Deus agindo cada dia na vida delas, cada dia. Não só em momentos de tormenta, mas em todos os momentos Deus agindo. Deus fazendo com que elas passem por momentos difíceis, ilesas, e continuem sua história. E outros momentos, Deus transformando as situações que elas estão vivendo. Deus faz isso. E aí, nós entendemos porque Paulo e Lucas estavam calmos. Porque no meio da adversidade que eles estavam passando, Deus revelou para eles verdades que eles já sabiam, mas que Deus reforçou para Paulo e Lucas e mostrou para os 274, as 274 pessoas que estavam dentro do barco. E eu queria falar rapidamente sobre essas revelações que Paulo já sabia e que acalmaram Paulo. No versículo 22 e 23, olha o que Paulo diz. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me. E aí eu queria parar aqui, para depois nós continuarmos. Sabe a primeira revelação que Paulo teve do anjo que apareceu a ele? E que a palavra de Deus nos revela constantemente, só que tem muitos que não conhecem a palavra de Deus e não sabem disso. É o quê? A sua identidade. Sabe qual é a sua identidade, meu querido amigo que está nos ouvindo nessa noite? Nossos queridos irmãos que já conhecem, que eu quero reforçar, que nós somos filhos amados de Deus. A nossa identidade é uma identidade linda. Nós somos filhos amados de Deus. Ou seja, você tem uma identidade maravilhosa. Ninguém tem uma identidade dessa, como você e eu, que nos entregamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e que agora ele chama de filhos. Não de criaturas, mas filhos. Então, nós sabemos que nós somos filhos de Deus e que nós somos o quê? Herdeiros de Deus. Essa identidade é maravilhosa. Nós vivemos em um país que muitos filhos não têm o nome do pai na identidade. E nós, queridos, temos a identidade que poucos querem ter ou poucos têm. Nós somos filhos de Deus.
E isso acalma o nosso coração em meio às tempestades, em meio às adversidades, porque nós sabemos que o nosso Pai Celestial está conduzindo a nossa história. O nosso Pai Celestial está conosco em todos os momentos, porque Ele é o nosso Pai. Jesus diz, irmãos e amigos, no Evangelho de Mateus, que se o Pai humano dá coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar coisas boas para os seus filhos amados, que somos nós. E quando Paulo fala aqui, ele mostra que ele estava tranquilo, porque pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro. Ou seja, Paulo sabia a identidade dele. Você sabe a sua identidade? Você valoriza a sua identidade? Querido, no meio da adversidade, você tem que lembrar disso. Você tem que lembrar que as tempestades que a vida pode trazer para você enfrentar não são párias para o seu Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele não vai impedir que as tempestades da vida venham sobre nós. Por quê? Porque nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado, pela ganância e por tantas coisas ruins. E não é culpa de Deus. O ser humano escolheu essas situações. Mas nós que conhecemos a nossa identidade, que escolhemos Deus, nós somos filhos amados de Deus. E Ele está conosco, conduzindo a nossa história, de graça em graça e de glória em glória. Amém, aleluia. Isso acalmava o coração de Paulo e Lucas, enquanto todos os poderosos ali do navio estavam tremendo de medo. E essa é a verdade, eles estavam tremendo de medo, não sabiam o que eles iam fazer. Paulo e Lucas estavam lá, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo veio e me revelou o que vai acontecer. Revelou o quê? Que Deus estava presente. É isso que as Escrituras Sagradas revelam. E isso faz com que a gente tenha o quê? Paz. A paz que excede todo entendimento. A tranquilidade que vem da comunhão com o Senhor. Imagine, queridos, um anjo, Deus mandou um anjo, vai lá e fala para Paulo falar isso para aquele povo. Para Paulo mostrar a diferença daquele que me serve e daquele que serve outros deuses. E nós sabemos que tem muitos outros deuses, infelizmente, fazendo vítimas. O Deus cifrão, o Deus da beleza, o Deus da ganância. Agora, o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, o Pai Celestial, ele é amor. E ele quer derramar o seu amor, sua graça sobre nossas vidas, nos fortalecer. E Paulo fala isso, fala, coragem, Deus está no controle. Mas ele sabia disso, porque ele era filho do Deus Todo-Poderoso, filho amado de Deus. E aí eu vou para a segunda revelação. Paulo continua no versículo 24, e ele fala o que o anjo disse para ele. O anjo diz o seguinte: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Ou seja, a outra revelação que vem das adversidades é preciso crer em Deus. É preciso acreditar nas promessas de Deus. Alguém já disse que se nós formos contar as promessas, nós temos promessas para cada ano, ou melhor, para cada dia do ano. E eu acredito que tem até mais promessas. Você já procurou contar as promessas de Deus? Você sabe alguma promessa de Deus?
você que está nos ouvindo? Você guarda a promessa de Deus no seu coração para que você sinta paz, tranquilidade? Pois bem, querido, nós precisamos guardar as promessas de Deus, mas para guardar você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa depositar toda a confiança em Deus, que controla a nossa vida, controla o destino, controla a história, e em Jesus Cristo, que veio e se entregou para que nós nos tornássemos herdeiros de Deus, para que a gente recebesse a vida eterna e fôssemos conduzidos na nossa peregrinação aqui. Paulo, ele estava tranquilo. Por quê? Ele sabia quem ele era. Filho amado de Deus. E ele sabia também das promessas de Deus. Inclusive, ele estava falando uma promessa que ele tinha recebido ali para a tripulação toda apavorada. E ele diz, mais uma vez, não tenham medo. Deus, ele vai me levar onde ele me falou que ia me levar. Lá para conhecer o César. E se ele vai me levar, ele prometeu para mim que ninguém aqui vai se perder nessa tormenta, nessa tempestade. Nós precisamos crer. Aí eu pergunto para você que está participando do nosso culto, e agradeço por isso, porque você está aqui conosco para ouvir a palavra de esperança e uma palavra que é a verdade revelada das Escrituras Sagradas para todos nós. Que nós precisamos depositar nossa fé em Deus. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Nós precisamos ter fé que o Deus Todo-Poderoso está conosco. Que é uma promessa de Deus. A palavra de Deus diz que a fé é crer sem ver. É acreditar que Deus vai fazer alguma coisa por nós. É acreditar no amor, na bondade, na graça de Deus. É acreditar que tudo que está revelado aqui nas Escrituras Sagradas, Deus vai cumprir. E só para o nosso conhecimento, até aqui, tudo que a Escritura Sagrada falou, aconteceu e tem acontecido. Por quê? Porque é revelação de Deus. Mas é uma revelação de Deus para nos acalmar, para nos dar tranquilidade, para mostrar que Deus controla a história. E Ele quer cuidar de você, da sua vida. Ele quer mostrar que aquele que confia a sua vida nele não perecerá, mas receberá a vida eterna e será guiado aqui nesse mundo, nessa sociedade que nós estamos implantados, como povo de Deus. Ele vai nos guiar. Então, queridos, nós precisamos acreditar nessas duas revelações que surgem no meio da adversidade que Paulo estava enfrentando com mais 275 homens. Paulo, ele recebe essas duas revelações. Uma, que o anjo vai lá, por quê? Porque foi enviado de Deus para falar com seu filho Paulo. Ou seja, Paulo tinha uma identidade, ele era filho de Deus. E você também. Você é filho de Deus. Ou você pode se tornar filho de Deus. Basta você pedir para Deus, Senhor, eu a partir de hoje eu quero me entregar nas suas mãos, sem reservas. Eu quero que o Senhor cuide da minha vida, que o Senhor me guie. Eu não quero mais comandar a minha vida, eu quero que o Senhor comande a minha vida. Alguém já disse que quando nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, a gente não precisa saber para onde nós estamos indo. Eu acredito nisso, porque Deus ele não vai levar nós para lugares indesejados. Ele não vai levar nós para nos prejudicar. Ele quer levar nós, ou melhor, nos levar para o melhor,
para viver experiências maravilhosas com Deus, aqui e na vida eterna. Então pense nisso com carinho. E a segunda revelação que nós comentamos é preciso crer. Creia de todo o coração na palavra de Deus. Creia nas promessas que você já ouviu de Deus e que você tem lido nas Escrituras Sagradas que Deus já registrou aqui. Creia. E aí o que vai acontecer? No meio das tempestades, no meio dos furacões, no meio das grandes adversidades que você está passando ou que ainda vai passar, você vai se sentir como Paulo, como Lucas, acalmando ânimos, acalmando pessoas, tranquilizando as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento, a alegria de servir a Deus, vão estar reinando no seu coração. E isso vai ter um reflexo nas pessoas que estão ao seu redor. Como, por exemplo, tinham na vida das pessoas que acompanhavam Paulo, como Lucas, por exemplo, que era um servo de Deus. Ele e Paulo estavam tranquilos. Você está tranquilo? Pois bem, você está tranquilo porque você sabe a sua identidade e você crê nas promessas de Deus. E aí eu queria ler um outro texto que está em Isaías 43:13, que diz assim: Desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar da minha mão. Agindo eu, quem o poderá desfazer? Essa é a palavra de Deus falando para nós. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem pode desfazer, em outra linguagem? Então, querido, confie nas promessas de Deus. Deus, Ele te ama. Você é precioso para Ele. Você é um filho amado de Deus. E um filho amado de Deus se torna o quê? Herdeiro das promessas de Deus. Então, nós, resumindo, não temos o que temer. E aí eu queria terminar com uma história que me chamou muita atenção a primeira vez que eu li essa história, que diz o seguinte, vou compartilhar com você. Todos os passageiros de um navio foram chamados ao salão. Por quê? Porque havia uma forte tempestade no mar e ficaram todos alarmados com a impetuosidade das ondas que batiam contra o barco e se esparramavam no convés. E aí, finalmente, um dos passageiros que estava ali naquela reunião disse o seguinte, ele contou o que ele fez. Ele falou que antes ele tinha ido na cabine do capitão, do piloto do navio, do capitão do navio, e que ele notou naquele homem, naquele capitão, que ele estava sereno, calmo. E quando ele olha para o capitão, ele vê um sorriso do capitão. O capitão, ele sorri. E aí, esse rapaz que foi até lá na cabine e depois vai ali na reunião no convés e ele fala isso, ele diz mais, ele fala assim: eu não estou preocupado. Eu estava preocupado. Agora eu não estou mais preocupado. E alguém fala, mas por que você não está preocupado? Você não está vendo o jeito que está a tempestade? Está quase engolindo o cais? Ele falou, não estou preocupado. Sabe por quê? Porque quando eu fui lá, na cabine do capitão do navio, eu olhei para ele, vi que ele estava tranquilo, sereno, e ele sorri para mim, eu sei que eu posso descansar nele, porque ele vai nos levar até o nosso destino. Por que eu estou contando essa história? Porque Paulo e Lucas, eles estavam tranquilos, porque eles sabiam que na realidade o piloto da vida, o capitão da vida deles era Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, e que Jesus Cristo não se deixa abater nunca. Ele sempre está tranquilo, ele sempre está sorrindo para os seus filhos. Por quê? Porque ele detém todo o controle
da nossa história que a gente colocou nas mãos dele e ele vai cuidar de nós. Então, queridos, que Deus te abençoe. Que nas adversidades que você está enfrentando, como toda a humanidade hoje está enfrentando, que você se sinta tranquilo, que você se sinta em paz, que você lembre dessas duas revelações que Deus trouxe para nós a sua palavra. Primeira revelação, você é filho amado de Deus. Segunda revelação, você precisa crer nas promessas e na palavra de Deus, que todas estão se cumprindo e vão continuar se cumprindo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai celestial, Pai amado, eu venho agora, Pai, pedir que o Senhor abençoe cada um dos nossos queridos amigos, queridos irmãos, e que eles possam estar sentindo a paz que excede todo entendimento. Que eles possam estar sentindo, Pai, o seu agir na vida de todos eles. E que eles também possam estar fazendo como Paulo e Lucas fizeram, e como eu já fiz, e como muitos já fizeram. Depositaram, Pai, a sua fé, a sua vida nas suas mãos, para que o Senhor continue nos guiando, nos levando, Senhor, no nosso, nos levando, nos guiando, Pai, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor faça isso, Pai. E também pedimos, Senhor, que aqueles que ainda não entregaram suas vidas para Jesus, que possam estar fazendo isso. Possam, Pai, estar entregando a sua vida, que é o bem mais precioso que eles têm nas suas mãos, para que o Senhor possa estar os conduzindo, como o Senhor tem conduzido todos aqueles que já confiaram a sua vida ao Senhor. Nós pedimos isso, e que o Senhor nos dê uma noite ainda tranquila, uma noite, Pai, cheia da sua graça sobre nossas vidas, e que nessa noite ainda o Senhor fale conosco. Nós pedimos isso, e oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, eu queria mais uma vez, antes de despedir, avisar aos nossos queridos irmãos da Igreja Batista em Chácaras Reunidas, e também você, nosso amigo que tem acompanhado nossos cultos online, que sábado, agora, dia 20, nós vamos estar nos reunindo, e peço que você já esteja orando por nós, para nossa reunião, para que a gente possa estar avaliando a situação que nós estamos vivendo agora, desses dias para cá, para ver se nós vamos estar voltando aos nossos cultos presenciais, mas sempre pensando na segurança dos membros da nossa igreja e de você, querido amigo, que está se preparando para quando nós voltarmos ao culto presencial, que você possa estar também, estar lá conosco, adorando a Deus e conhecendo a nossa igreja, os nossos queridos irmãos. Então, sábado nós teremos uma reunião para decidir se nós vamos voltar ou se nós vamos ainda esperar mais um pouco. Mas nós pedimos que você ore por nós e que toda a Igreja Batista Chácaras Reunidas, ore para que Deus também nos mostre o que nós devemos fazer. Nós pedimos isso a você e queremos também convidar você que o nosso próximo culto online será domingo às 19 horas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós possamos estar juntos ainda domingo que vem. E também, quem sabe, no próxima semana, estarmos juntos na Igreja Batista em Chácaras Reunidas. Deus sabe, né? Vamos estar orando, ou melhor, já oramos. Vamos estar orando por isso, né? Peço que você esteja orando no seu lar por isso. Agora nós vamos estar ouvindo um cântico de encerramento e que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.
que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo sem mim não houver amor de verdade. Será que consigo ao próximo olhar, sem como eu olhar, várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a